bem-vindos a mais um vídeo. Sim, gravamos no mesmo dia, estamos com a mesma roupa. Isso de vermelho. Sim. Esse é o primeiro vídeo em que eu, Felipe, estarei aqui entrevistando os atores dessa segunda temporada do Cláudia TV. O primeiro será Josué Lobato, a nossa Cláudia. Oi, eu sou a Cláudia. Tem que fazer a barba, filho. Eu tô nervoso, sabia? Porque eu tô acostumada a fazer entrevista. Tipo, agora eu tô aqui. Eu sei. Eu só tô gravando esse vídeo porque ele me prometeu um açaí depois. Prometi nada. Prometeu sim. Prometi nada. Falei assim, poderíamos. Então, gente, é nesse tipo de vídeo que vocês vão conseguir conhecer os melhores atores. E aí vocês podem tirar a conclusão de vocês se eles são muito parecidos com os personagens ou não. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com o Hugo. Não, imagina. Provavelmente, gente, o do Hugo será o último vídeo. E eu entrevistarei a mim mesmo. Sério? Não. Seja bem-vindo a um Felipe Entrevista. Olá, Felipe. É um prazer estar aqui com você, com a sua equipe. Eu tenho as minhas perguntas aqui pra você. Então, Josué, Hum. eu pessoalmente sei que de todos os episódios do Cláudia TV, o primeiro é o que você menos gosta. Senta lá, Cláudia. Qual é a diferença ou evoluções que você percebe nos outros episódios em relação a esse primeiro episódio da primeira temporada? Vamos lá. No primeiro episódio, eu acho que vocês podem perceber, se vocês assistirem, que ele é muito... Não sei, ele não tem muitos cortes, assim. Ele Não tem muito jogo. Não tem tanto jogo. Essa é a palavra, obrigado. Não tem tanto jogo, assim, sabe? Então, tipo, ele parece que é eu e o Felipe fechadinho ali, mas ele não tem tanta interação, ele não joga com a câmera, não joga com outras pessoas. Então, assim, parece que ele é um pouco linear. A gente... É a entrevista dele, mas eu estou falando. Eu acho que a gente estava preocupado. A gente estava muito preocupado com o texto também. Então, assim, aquele vídeo ia dar o ar da história, explicar para o público quem são aquelas pessoas, o que elas estão fazendo, onde elas estão, para onde que aquilo vai. Então, assim, como aquele texto era muito importante, não podia pular partes, a gente estava muito preocupado com isso, com o povo entender o que está acontecendo. Vou ter que explicar pra você que eu acho que você não entende de tecnologia. E aí eu acho que não foi tão, assim, gostoso quanto os outros, assim, sabe? Os outros foram mais gostosos de gravar, foi mais divertido. A gente foi rolando e fluindo muito mais depois. Sim. No meu vídeo vou explicar pra vocês também o porquê da primeira cena. Como é fazer uma personagem desafio como a Cláudia? Quais são suas referências para a construção da personagem? Bom, vamos lá. Sempre que eu penso na Cláudia, eu penso na personagem com muito respeito, com muito carinho, assim, é um personagem que eu gosto muito de fazer. E é um personagem que, assim, tem umas caricaturas, Hugo, imagina! mas também tem um quê de humano ali. Então, assim, é um personagem que eu gosto muito dessa humanidade que tem no personagem. Então, dos medos do personagem... Ô, produção, alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Das necessidades do personagem. Você não tá bem. Eu não tô bem. De tudo que ela tem ali, que é muito dela, assim. Então, exatamente, ela tá em lugares que eu não tô. O ator faz muito isso, né? E aí a gente vai investigar isso, como que isso seria, como que isso poderia se dar. Muitas das relações, eu acho que é lógico que na construção de personagens, assim, principalmente a partir do improviso, a gente traz, eu acho que coisas que a gente já observou, coisas que intuitivamente a gente foi observando e vendo, tanto na sociedade quanto na família. Então a gente traz essas observações, que nem a gente lembra consciente de como isso se deu exatamente. E aí também tem um esforço consciente de observar. Então, assim, observei apresentadoras de televisão, observei mulheres mais velhas que eu gostava muito. Então, como era o jeito delas de falar, de se comportar, de reagir. Eu gosto muito de brincar com isso, sabe? De aspectos diferentes, de que esse personagem, ele vai se revelando aos poucos. Você tirou óculos agora que eu vi. Eu tirei pra não conseguir enxergar suas perguntas e não estragar a graça do negócio. Ah, tá. Mas a Cláudia, pra mim, ela vem muito assim, ela tem um aspecto dela que vem, que é uma coisa assim que sai, que é intuitiva, e ela tem um aspecto observação. Então, assim, teve um estudo, teve uma observação. Você falou isso? Já falei isso também, né? Eu sou aquele entrevistador, gente, que eu vou dar umas cortadas, assim. Que história? Não quero saber de história, não. Fala um pouquinho do aspecto vó, né, que a Cláudia tem. Mas, assim, eu acho muito difícil fazer o papel de vó, sendo que você não é vó.
Sim. Bom, é muito legal falar até isso, assim, porque, por exemplo, eu, Josué, tenho uma relação muito próxima com a minha avó. Minha avó foi muito presente na minha vida, então, tipo, tudo isso influencia também. Mas, assim, foi bem legal que foi jogo. Então, assim, eu construí essa relação junto com a Nicole. Nicole. Então, a Nicole participou ativamente também nesse processo, porque, tipo, ela criou algumas coisas ali pra Laura, ela foi dando características pra Laura, que a Cláudia reagindo, e ela reagia de volta. Você dança baile de favela? Ai, pelo amor de Deus, essa música é horrorosa, minha filha. E que eu vi Chico Buarque, minha filha. Então, essa interação criou uma química legal. Criou um jogo cênico. Legal. Acho que respondeu tudo. Senão, mais do que isso, vira enrolação. E não estamos aqui pra enrolar. Hugo? É você? Vamos terminar o vídeo em 5 minutos, Hugo? Não. Com quais características da Cláudia que você mais se identifica? Ai, meu Deus, difícil. Bom, eu me identifico com... A Cláudia adora coisa cultural, me identifico com isso assim, sabe? Tipo, mas a Cláudia tem uma certa paciência que eu acho que eu tenho também. Ela enrola bastante pra fazer as coisas. Ela tem o tempo dela, eu também, assim. Às vezes... Não enrolo, não, Felipe. Não enrolo, não. Será assim, gente, não é só porque é com ele, não. Será assim em todos os vídeos. Beijos. Mas a Cláudia, eu acho que a gente tem isso em comum, assim, sabe? Ela tem uma paciência ali legal, ela gosta do entrevistado, ela gosta de estar ali, então eu acho que é isso que faz o programa dela funcionar. Aos poucos o programa tá ficando do jeito que eu quero. Ele gosta de estar aqui com vocês, gente. Nossa, gosto mesmo. Mas assim, eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso a Cláudia tem, isso o Josué tem. E qual a principal diferença que você enxerga no seu modo de ver o mundo e no jeito da sua personagem de ver o mundo? Bom, a Cláudia, ela tá no contexto. Então, assim, ela é uma pessoa muito aberta, ela é uma pessoa que tá disposta a aprender, tá aprendendo, tá se transformando durante as temporadas aí, mas ela carrega um outro contexto que eu não vivi. Hugo, você sabe há quanto tempo eu tô no ar? 35 anos, querido. 35 anos. Então, assim, provavelmente ela tem algumas opiniões até mais rígidas ali. Azul, gente, azul na cor de cabelo, pelo amor de Deus. Ela valoriza muito as coisas da época dela, do que ela viveu, porque ela viveu naquele mundo. Eu vivi em outra época, de outra maneira. Então o uso da tecnologia já era diferente também. Então, assim, a gente tem essas diferenças aí que eu digo até meio sociais ali. Então, assim, aonde ela passou a infância dela, onde eu passei a minha infância, o lugar onde ela vivia. Então, assim, coisas assim que levam a gente para caminhos diferentes. Legal. Na primeira temporada, qual foi a cena mais difícil pra você de gravar? Ah, nossa, é fácil pra mim de falar a cena mais difícil de gravar. A primeira foi muito difícil, acho que a gente tentou muitas vezes, foi difícil de gravar. Já pensou nisso? O programa sempre foi muito gostoso de gravar. Nossa, assim, fluía, assim, de uma maneira que eu adorava gravar o programa, podia ficar gravando vários, assim, um atrás do outro. Boa tarde, meu Brasil. Boa tarde. Hoje estamos com ela, com ele. Ela que já esteve no País das Maravilhas, ele que precisa falar. Mãe de 3 filhos, avó de um netinho maravilhoso. Agora, uma cena difícil de gravar, algumas reações, assim, são mais difíceis. Então, quando ela reage, da neta dela tá lá. Pode entrar, garota misteriosa. O que é isso? Sai embora, vai pra lá. Mas a mais difícil foi a briga com o Hugo, assim, porque só rolou a hora que a gente tretou de verdade. Ah, a gente brigou de verdade. É que assim, a gente tava brigando, só que a cena se estendia muito. E aí teve um momento E ele começava a palpitar no como eu ia fazer, então tipo, ele começava a falar, não, porque você tá estendendo, não, porque isso não tem que falar. Ai, eu não tô gostando do que tá acontecendo aqui. E foi subindo sangue de verdade, aí tipo, chegou uma hora que eu falei, nossa, para de falar como que eu tenho que brigar. E aí rolou. E aí a gente brigou. Louca, Cláudia, você é maluca? Não me chama de louco, não me chama de louco. Em cena. Tá Isso, a gente trouxe a energia da irritação pra cena, isso foi muito bom. Sim. Qual o seu episódio favorito? Nossa, que pergunta difícil de fazer, tipo, agora, assim. Agora. Gosto muito do Dia das Mães. O programa que a gente tá fazendo hoje é dedicado às mamães. Eu acho que é muito É o seu legal. favorito? Acho que sim. Calma que se eu lembrar de algum durante eu falo. É o favorito já. Eu acho que né? Que a gente fala primeiro, geralmente. É o Dia das Mães, Pode deixar o Dia das Mães, porque eu achei aquele episódio engraçado. Filho é uma benção, filho é muito bom. Para com isso, menino.
Mas vale a pena. Vale muito, nossa senhora, é o meu ouro. Para com isso, menino. Eu acho que aquele episódio, ele faz uma homenagem, então assim, ele tem uma coisa assim que... Eu não sei, eu quis fazer aquele episódio. Gosto. Acho que foi, inclusive, ideia sua, né? Eu acho que Fazer um foi especial de Dia das Mães, acho que foi ideia sua. Que daí, a partir desse especial que a gente foi pensando em outros especiais, gente. Então, olha que interessante. Não lembrava disso também, mas Curiosidade. gostei muito. Gostei demais. Viu, gente? Entrevista também tem curiosidades. Gente, parece que eu tô imitando alguém, não estou, tá? Eu tô fazendo graça mesmo, porque eu sou palhaço. Como foi pra você fazer a Cláudia invertida no mundo inverso? Nossa, muito difícil, porque assim, não podia ser o Hugo, mas tinha que ser a Cláudia no, tipo, no mundo alternativo. Tipo, se ela tivesse tomado outros caminhos, tivesse tido outras vivências, tivesse outros valores, então assim... E ao mesmo tempo fizesse o papel do Hugo. Eu tô pensando no bem do programa, Hugo. Você deveria valorizar um pouquinho mais esse meu trabalho. Ela tinha que exercer aquela função. Ela tinha que ser focada, tipo, em questões práticas do programa. Hugo, isso daqui não é escola pra você ensinar o que o povo tem que gostar, não. Você coloca o programa no ar, dá audiência, fica, não dá, sai. Ela tinha que ser a pessoa que resolvesse problemas. Então, tipo, ela precisava de uma firmeza maior, ela precisava de um timing diferente ali. Você tá acabando com a sua imagem organizacional? Seu networking tá terrível. Continuava sendo a Cláudia, porque ela continuava sendo a avó, por exemplo. Mas a relação dela com o trabalho podia afetar, inclusive, as outras relações. Oi, Laura. Oi, Laura. Eu já falei que lugar de criança não é no estúdio, né? Então, assim, o quanto isso não faz parte também de que ela é. Foi difícil, mas foi legal. Eu quero o desafio de novo aí, de repente. Legal. Quem sabe? Gente, eu falo quem sabe assim porque... Eu gosto de estruturar, mas os roteiros é você mesmo. Eu estruturo os roteiros, então por isso que eu falei quem sabe. Você pega as ideias e vai organizando, assim. Eu tô com raiva do celular que tá tocando. É seu, né? Não sei, hein? Há alguma coisa que se você pudesse mudar sobre a Cláudia na primeira temporada, você mudaria? Acho que não. Mas quando eu falo sobre, eu não tô dizendo só das características. Alguma coisa na história dela, alguma coisa... Olha, não sei, eu fiquei... talvez... Eu penso muito sobre a idade dela, de repente talvez isso, assim. Eu gosto da Cláudia ser uma apresentadora de meia idade. Assim, indo pra terceira idade, assim, caminhando assim, mas assim, de meia idade, assim. Então talvez, não sei, talvez eu mexesse pra ficar mais claro e mais realista a idade dela. Mas você nunca chegou a falar a idade da Cláudia? Não. Mas não sei, eu acho que não mudaria não. No fim das contas eu gostei muito, assim, do caminho que seguiu, assim. A primeira temporada não foi tão roteirizada, não foi tão fechada assim. Então muita coisa foi acontecendo no meio do caminho. Mas eu gostei, assim. Eu gostei bastante do jeito que a gente foi levando, cada um foi levando seu personagem ali, de coisas que cada um foi contribuindo. Eu gostei bastante do resultado final da Cláudia até aqui. Agora conta pra gente. A gente saberá a idade da Cláudia essa temporada? Sim! Ficou muito diferente pro Gabi, né? De repente já é agora. Gabi. Chama a gente que a gente vai. Agora a pergunta. Você leu? Não? Tô sem óculos, eu não enxergo. A pergunta, assim, né, gente, que vai definir o rumo do Cláudio TV. É muito difícil trabalhar comigo? Ele é difícil. Eu sou muito parecido com o Hugo mesmo? Mentira, não é pra responder. Não, quer responder pra te responder? Não é difícil, não é difícil. O Felipe é uma pessoa... tem muitas coisas assim que, tipo, na hora de gravar, às vezes, principalmente quando a gente tá gravando muitas horas, fazendo muita coisa, então, assim, tem um momento ali que ele tá focadão ali e aí, tipo, ele... Sim, eu pontuo energicamente as coisas. As pessoas não gostam muito. Eduardo, mas você vai ter que ir pra qualquer lugar que a gente fala que você vai. Mas eu acho que, exatamente... Mentira, as pessoas gostam, sim. Não, eu tô brincando, mas assim, eu acho que você, tipo, tem um jeito enérgico de falar e tal. É necessário, eu fiz o necessário. Mas você aceita ainda bastante opinião, eu acho que a gente conversa bem, assim, sabe? Então eu acho que isso é bem legal. É bem gostoso de trabalhar com o Felipe, a gente se dá muito bem na maior parte do tempo. Concorda com tudo. Chega. Tá difícil trabalhar aqui. Mas então, na maior parte do tempo a gente se dá muito bem, a gente não concorda com tudo isso, que eu acho que é legal, por isso que eu acho que dá certo.
E lógico que assim, eu tipo, gosto mais de algumas coisas, o Felipe gosta de outras, e às vezes eu tô falando e ele vem falar, o GK não ouviu até o final, então eu fico com raiva na hora, mas passa rápido. Tá puxando o saco, assim, pra depois dar um tapa na nossa cara no final. Muito belezinha o jogo. Gostei. Tá demitido. Então vamos pro próximo. Essa nem era pra responder realmente. Colocou a pergunta? Agora eu entendi. É porque, gente, já faz um tempinho que eu escrevi essas coisas. Essa, na verdade, seria a pergunta certa no lugar da Kelly. É mais fácil ou mais difícil ter que contracenar comigo? É mais fácil porque eu tenho mais liberdade. Então assim, eu sei até onde eu posso ir. O jogo também rola muito no olhar ali. A gente olha um pro outro, meio que a gente sabe para que lado cada um tá levando a cena. A gente joga mais, a gente tem liberdade. Então, tipo, exatamente, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que eu posso falar sem que você leve pro pessoal. Eu sei que, tipo, posso trazer com energia, com verdade. Então eu acho mais fácil. Sobre a primeira temporada do Cláudio TV, existe algum personagem que você acha que a gente poderia ter explorado mais? Algum personagem que poderia ter sido explorado mais? Nossa, não sei. Eu gostei bastante de como os personagens se manifestaram ali, os personagens que foram ficando. Sempre conversa Cláudia. Gostei bastante. Não sei se tem algum personagem que poderia ter sido mais explorado. Talvez o Tchekov. Eu nunca estreio nesse programa, eu tô aqui um tempão e não estreio. Ter aparecido um pouquinho a história dele, não sei. Eu acho que assim, a gente tentou bastante, assim, foi muito de acordo com a disponibilidade das pessoas, na verdade. Sim. Então assim, a gente não ficou escolhendo, assim, sabe, pra quem que a gente vai dar mais destaque. Não, eram as pessoas que estavam mais disponíveis, eram as pessoas que a gente chamava e a pessoa estava ali. Então assim, foram essas as pessoas que mais apareceram. Sim. Na primeira temporada. Bom, mas assim, talvez eu gostaria de saber a história do Tchekov. De repente. Quem sabe? Quem sabe nada, o roteiro tá pronto já. Você ainda vê a possibilidade de uma peça do Cláudio TV para concluir a história da websérie? Não sei se pra concluir, mas a possibilidade de uma peça eu acho legal, assim, porque Sério? Não brinca. Gente, fala que é uma pegadinha. Não fala que é uma pegadinha, não. eu acho que a gente teria que trazer tudo isso para uma nova linguagem. Para um novo formato, teria que ser tudo maior, porque o teatro pede isso. O corporal a gente teria que pensar, porque, por exemplo, dificilmente aparece o pé da Cláudia, se eu for pensar, por exemplo, num vídeo. Então, assim, o corporal é um corporal diferente também. Então, assim, ia ter que trazer um corporal diferente. Inclusive, a gente já tentou levar a Cláudia para outros lugares e é um pouco difícil por conta, né, da questão Cláudia como um todo. A Cláudia, a maquiagem derrete, muito difícil. Mas, assim, eu gostaria muito de uma peça, sim, porque eu acho que ia trazer esses personagens para um outro campo, para um outro lugar. E o negócio ia ter público. Então, assim, o público da peça ia ser o público do programa, ia ser a plateia. E aparecendo pra toda a sua plateia. Então ia ter um jogo com as pessoas muito legal, uma troca pra gente ver ali ao vivo o que tá acontecendo, como que as pessoas reagem, como que elas recebem aquilo. Eu quero assim. Essa pergunta foi só para eu explorar a possibilidade de eu escrever um roteiro para peça. Obrigado, gente. Mentira, não foi não. Pensei. Não, na verdade, quando eu escrevi... Mas quando eu escrevi, eu não pensei. Ah, Tá. Você viu que ele prometeu na frente de vocês, então prometeu, tá prometido. Gostei, dá pra pensar numa coisa assim. Última pergunta. Em algum momento, você discordou de alguma proposta da direção, vulgo eu, em relação à Cláudia? Não, porque assim... existe a direção, claro, tipo, que a gente compartilha, mas muito, obviamente, né, gente, eu não consigo me dirigir quanto o Hugo e o Josué não consegue se dirigir quanto a Cláudia. Então tem muita troca dos dois. Quanto a isso, tem alguma coisa algum momento que você discordou da proposta de direção que eu dei em relação ao que a Cláudia deveria fazer? Sim. Na briga, né? Não só, mas assim, por exemplo, às vezes eu acho que eu quero trazer uma Cláudia mais animada, assim, que se assusta um pouco, às vezes. Você fica, não, acho que a Cláudia tá muito feliz, tá muito animada, tá muito... Não, mas começa a discussão sobre o personagem. Uma entrevista, não entrevistado que conta. Uma discussão do personagem, não, mas por exemplo, igual no Dia das Mães. Você tem uma neta! E aí exatamente, na hora cortei e falei, fica triste. Tem. Ai, tenho uma neta muito fofa, mas é muito gostoso. Se bem que...
Ah, minha neta brigou comigo esses dias, mas é história pra outra hora, né? Porque vocês tinham brigado. Sim. A sequência de cenas, o Felipe me ajuda muito, tipo, a lembrar realmente, tipo, que momento aquilo tá acontecendo, contextualizar aquilo dentro da série, isso realmente me ajuda bastante. Mas eu tô falando assim, tem algumas coisinhas, mas assim, na maior parte do tempo eu acho que a gente concorda bem pra onde a Cláudia vai, quem que é a Cláudia, a gente concorda bem com isso. Mas eu acho que a gente teve a maior discordância, inclusive por não saber a idade da Cláudia. Sim, né? Então a gente também tinha... interfere. É que agora a gente sabe, então... Mas eu acho que sim, rola legal, rola uma direção legal, rola umas ajudas ali, um olhar legal. Mas eu acho que tem que ter algumas coisas assim, porque se duas pessoas propõem, eu acho que o negócio cresce muito mais. Então, na televisão a gente tem que trabalhar com muita harmonia, a gente tem que ter muita sincronia um com o outro, tem que ter muito respeito aqui dentro. eu acho que teve sim, não foi nada muito grave, eu acho que a gente pensa a Cláudia no mesmo caminho, mas tem alguns detalhes. Ai, Josué, foi muito bom, agradeço a sua presença aqui. Eu voltarei depois com mais entrevistados pra vocês, minha audiência, em mais um Felipe Entrevista. Até a próxima, beijos. Tchau, gente. Olha a Melença, que bonito.